Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e este será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, ativar as notificações no Spotify e Apple Podcast e subscrever o nosso canal de YouTube em pod.istoserterapia. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode Isto Ser Terapia. Olá, bem-vindos! Hoje vamos lançar uma nova rúbrica. Muito obrigada. Sim. Já tínhamos pensado fazê-la e então decidimos abrir esta temporada com esta nova rúbrica que lhe vamos chamar Especialistas do Nada. Nós temos que arranjar aqui um sonzinho para botar. Temos que ver, sim. E então, nesta rúbrica dos Especialistas do Nada, vamos ter alguns convidados que achamos que, com o seu testemunho de vida e daquilo que fizeram até hoje, podem contribuir. Alguns nós já sabemos que queremos convidar, outros podem autoconvidar-se, por exemplo, sugerir, não é? É um espaço em que cada um pode ser só si próprio, não é? Exatamente. E não ter que ter profissão nenhuma em especial ou nada de que tenha uma relevância no mercado. É-nos importante explicar essa parte, que é mesmo só não ter especialidade alguma. E dar voz, não é? Dar voz. É o que nós queremos. Dar voz não só a quem nos ouve também, mas a quem pode querer contribuir de alguma forma e que depois nós aqui vamos tentar acompanhar. Não é? Então, o nosso primeiro especialista do nada é muito especial, não é, Inês? É verdade, estou muito suspeita para falar, é um facto. E então, temos connosco hoje uma das pessoas mais nomeadas em todos os nossos episódios da primeira temporada, um incentivador do nosso projeto, um ouvinte muito atento e alguém que está constantemente no back-office, backstage. Sim, backstage, sim. Tudo. Apoio emocional. Apoio emocional. E então, temos connosco hoje Bruno Gonçalves, o marido da nossa Inês, como nosso primeiro convidado nesta nossa nova rubrica. Bem-vindo! Obrigado, acima de tudo. Olá. Peço desculpa. Olá. É assim, eu como especialista do nada, como já... ou como primeiro especialista do nada, vou tentar pronto, arranjar aqui uma especialidade para poder falar. Mas esse é o objetivo, é não ter especialidade nenhuma. Mas assim pode ter todas. Exato, Sim, é um pois, facto também. Podes ver por esse ponto de vista. Se calhar sim, se calhar é uma realidade, E como foi dito, eu sou muitas vezes mencionado pela Inês, que puxa sempre por mim a dizer o Bruno, no outro dia falámos sobre isto, o Bruno disse aquilo, o Bruno disse aquilo outro. E é verdade. Pronto. E é por isso é que eu sou um especialista do nada, é que falo tudo e nunca digo nada de jeito. E é por aí que começamos. E eu nunca disse nenhuma mentira, pois não? Não, é tudo podes... verdade e nós falamos sobre muitas coisas ao longo destes já quase 14 anos de relação. Vamos tentar que este episódio não seja para resolver nenhuma questão, nem lavar nenhuma roupa que esteja por... Nós já fizemos 10 podcasts antes de começar a gravar este episódio. Exatamente. Sobre vários temas, não é? Não venho aqui lavar roupa. E então, queres-nos falar um bocadinho sobre ti? Antes de puxarmos, vamos manter o mesmo mote, não é? O nosso querido convidado vai trazer a sua frase e depois daí a nossa conversa começa e vai por onde Exatamente. a conversa fluir. Então, queres falar sobre ti? Exatamente. Eu falo sobre mim e vou dizer o seguinte, que é, então, o meu nome é Bruno Gonçalves, como já ouviram, tenho 34 anos, conheci a Inês há cerca de 14 anos, também numa história muito engraçada, posso revelar um bocadinho, que isto também tem os seus, os seus ares de piada e de anedota, porque eu conheci a Inês num evento de uma semana académica, que era um mítico Rally Tascas que havia, e conheci a Inês no Largo Camões com, como é que é dizer? Um estado alterado da minha estado consciência. Exato, um estado alterado. Não sei com quem estava a falar, se estava a falar com a cerveja, se era com o bagaço, porque aquilo tinha que se beber um bagaço Deus nosso nos ajude. e uma imperial. Eu não bi bagaço, eu bi favaios. Pronto, então se calhar estava a falar com o moscatel. Já estava aí. Olha, vês, é verdade. Exatamente, porque tenho o meu nome alambre, moscatel ali da zona de Setúbal. Infelizmente
Não me te diz toca nada. nada, não me toca nada. Não é do teu lado. E por acaso o meu pai tem sempre a tendência de o oferecer a toda a gente, mas aquilo não tem É nada. simbólico. É verdade, é simbólico e não tem mesmo qualquer ligação sem ser o nome. E, em resumo, para tentar aqui pegar outra vez no assunto, desde que conheci a Inês, tomámos uma decisão há cerca de 2 anos, que foi de casar. E pronto, e tem sido isso. Na minha vida tem sido estes últimos quase 14 anos, tem sido sempre ao lado da Inês. Uma vida muito mais feliz desde estes 14 anos. Sim, com os seus altos e baixos, com 30 mil coisas para fazer sempre, com 2 cães para tratar, com vários núcleos de amigos para corresponder para tudo e mais alguma coisa, e pronto, acho que temos sido bastante felizes. E assim vamos continuar a ser. Querido, não estava à espera disto. Então, a frase que o Bruno trouxe foi aqui muito dentro desta área das relações, e eu vou passar a citar. As relações são o fator mais importante da tua vida. Queres começar tu? Eu posso começar. Assim, eu fui buscar essa frase, que isto foi de um TED Talk que eu vi há uns tempos e que também tem uma relação com uma música. E porquê? Porque, ao fim e ao cabo, nós, o que é que levamos da vida, neste caso? São os relacionamentos que vamos tendo, seja com amigos, seja com familiares, seja a nível amoroso, e não são, neste caso, nunca nos vamos ligar a bens materiais, vamos ligar sempre a alguma coisa que aconteceu, como eu agora há bocado estava a contar. A história como conheci a Inês, lá está, é um relacionamento que se começou a construir ali, com base, como é que eu ia te explicar, de um evento da nossa vida, neste caso. E essas pequenas coisas é o que vão ficar sempre na nossa memória. Serão sempre os relacionamentos que tivemos, sejam bons, sejam maus, ao longo da nossa vida e que nos vão proporcionar também, neste caso, a nossa evolução. Nós vamos evoluindo com eles. Se tivermos um momento mau, vamos sempre acabar por saber que, ok, não quero voltar a estar ali, se calhar não me tenho que dar, não posso dar com aquelas pessoas. Dou-me bem com outro grupo de amigos, gosto de estar com eles, é com aquelas pessoas com quem eu quero estar, é com aquelas pessoas para onde eu vou, onde me sinto bem, onde me sinto confortável, onde sou eu próprio. Em casa, neste caso, quando estou com a Inês, é uma pessoa com que falamos de tudo e mais alguma coisa, estamos sempre a falar, e que eu me sinto confortável a partilhar tudo aquilo que me acontece, a mim, seja de mal, seja de bom, quando preciso que ela também me meta ali um bocado na cabeça, que me meta pelo caminho certo, também acontece, e ela a mesma coisa, quando vem partilhar comigo alguma insegurança que tem, alguma coisa que queira, é igual. E por isso é que eu digo que neste caso as relações são, neste caso, o mais importante que levamos da vida, vão ser sempre as relações. Isso também é curioso, porque não foi sempre assim, não é? Houve alturas em que, de alguma forma, também te inibiste de falar comigo, ou porque mesmo a minha postura não era a mais receptiva, e isso também teve impacto. Ou seja, quando tu trouxeste esta frase, uma das coisas que eu pensei foi isto: é que efetivamente as relações que estabelecemos podem nos ajudar a construir e a ajustar e a também perceber aquilo que nos faz ou não sentido, não é? E agora quando estavas a falar de podermos falar à vontade dos dois e temos de facto esse tipo de relação, não foi sempre assim. Nós tivemos ali alturas em que tivemos que nos alinhar para perceber em que é que o outro se estava a sentir mais fragilizado para avançarmos e para podermos aproximar-nos, não é? Sim, houve momentos que era normal. Porquê? Porque eu sentia, como é que é dizer, não sentia que poderia partilhar coisas contigo, falava contigo sobre tudo, mas havia certas coisas que sentia que não havia tanta abertura da tua parte. E, obviamente, houve coisas que foram acontecendo ao longo destes quase 14 anos que estamos juntos, e uma das coisas foi quando tu iniciaste a terapia, que trouxe aqui, para mim, se calhar também, um grande contributo, porque comecei a sentir uma pessoa diferente, uma pessoa que começou a mudar, começou a perceber que o importante não era aquilo que os outros pensavam de ti e aquilo que os outros deviam achar que tu devias fazer, começou a ser eu tenho que ser eu próprio, eu tenho que ser eu a decidir aquilo que quero, ou para onde quero ir, o que quero fazer, e isso obviamente trouxe-me também aquele sentimento de ok, afinal nós estamos aqui a chegar a um ponto
em que eu não posso ter qualquer problema de falar contigo sobre o que seja, porque já sei que a abertura que tu vais ter e vais ser muito mais receptiva a ouvir aquilo que eu tenho para dizer, aquilo que tenho para partilhar e se conseguirmos construir a partir dali, do que noutras alturas que sabia que se calhar aquilo ia ser um problema. Ia causar ali uma crise enorme, íamos estar ali a discutir que nunca mais Sim. acabava. E não quer dizer que hoje não continuamos a discutir à mesma, Sim, e, claro, sim. e só que é de forma diferente. Acho que isso trouxe mais estabilidade e também, obviamente, o que é que isso trouxe? Trouxe que nós tomássemos um passo de assumir um compromisso, há 2 anos atrás, de casar. Porque ninguém casa só porque Claro. sim. É porque há aquele momento e depois começamos a perceber que aquilo faz sentido é com aquela pessoa. Sim. Mas às vezes eu acho que tanto numa relação de par como em todas as outras relações, às vezes quando há um desconforto, não é? É difícil de pôr esse desconforto em cima da Sim. mesa. É difícil porque acho que somos todos diferentes, não é? Pegando um bocadinho naquilo que estávamos a falar, todos temos dores diferentes, limites diferentes, sensibilidades diferentes, e às vezes ajustar essa dinâmica, não é? Para que eu me sinta acolhida e tu te sintas acolhida, ou eu me sinta ouvida, é difícil criar essa dinâmica e às vezes saber que se traz esse desconforto. Eu às vezes sinto que, não numa relação de par, que neste momento não tenho, mas sinto que às vezes nas minhas relações mais próximas, às vezes custa-me pôr determinadas conversas em cima da mesa, porque sinto que eu sou o elemento que gosta de falar sobre tudo. Sim. E sinto que isso às vezes gera aquele pesar do. Eu sinto esse pesar, não quero dizer Sim, que os sim, outros o sim, sintam, sim, mas sim, eu às sim. vezes sinto. Lá vou ter eu que ser, vou trazer peso para a relação, estás a ver? Vou ter que Exatamente. pôr em cima da mesa esta questão e isto vai gerar discórdia, vai trazer uma conversa que vai gerar desconforto e eu detesto pôr os outros em situação de desconforto. Sim. E às vezes tenho essa dificuldade em perceber qual é que é o meu limite, onde é que é o meu limite, onde é que aquilo me deixa desconfortável e aquilo que é para partilhar com o outro e que Sim. vai trazer efetivamente uma melhoria. Acho que uma grande aprendizagem que fiz ultimamente foi isto, foi de perceber, eu quero investir nesta relação, eu quero efetivamente trazer melhoria para esta relação, aí eu invisto nessa sensação de desconforto, que é trazer esta conversa para cima da mesa. Às vezes, quando eu sinto que ou a relação já está um bocado estagnada ou se calhar esse desconforto não vai ser atendido e mesmo que haja ali um ponto divergente que nós não vamos conseguir atravessar, eu às vezes acho que já não me esforço para pôr em cima da mesa. E Eu- antigamente eu sentia que eu tinha que dizer tudo. Eu sentia que eu ser honesta com as pessoas que estão à minha volta era dizer-lhes sempre aquilo que eu estava a pensar. Sim. Eu, por exemplo, o que sentia, neste caso, nos primeiros tempos, quando comecei a namorar com a Inês, e que ela me levava para os grupos dela, Uhum. e depois eu já vou contar aqui uma coisa engraçada, que tem a ver com grupos, que era, eu não me sentia o próprio, porque não conseguia sentia que estava sempre ali limitado, havia uma limitação. Mas Ah, sentias que os outros te faziam inferior ou que tu é que te colocavas nessa posição inferior? É porque eu já senti as duas coisas. eu acho que eu metia-me na defensiva Uhum. por causa dos outros, porque não me sentia confortável com os outros. E então usava logo essa defesa de não me, neste caso, como é que é de explicar? De não me libertar ao ser eu próprio. E o que acontecia muitas das vezes, e chegou depois a acontecer noutras alturas, que era quando eu estava noutros grupos, as pessoas viam outro Bruno, sentiam outro Bruno muito mais liberto, muito mais divertido, porque isso eu também estou sempre disponível para a palhaçada, que é sempre, e levo Mas eu tudo acho sempre na brincadeira, Eu acho e que é senti normal, isso. não achas? Porque eu acho que, imagina, eu acho que é normal sentirmos. Eu acho que não é normal alguém nos fazer sentir esse desconforto. Sim, O que sim. eu quero Exatamente. dizer é que eu acho que é normal que nós nos sentamos mais conectados com pessoas diferentes, não é? Tipo, imagina, tens um grupo de 10 amigos fixos. Há aqueles que tu convidas. Dentro daquele núcleo há pessoas com quem tu vais beber um café, com quem tu consegues divertir, mas há outros com quem tu partilhas a tua intimidade, ou com quem tu consegues, não é? Tipo, Sim. um Sim, bocadinho a ir buscar aquilo que estávamos a partilhar por só causa desta que, conversa só que começar. imagina, a questão é que dentro desse grupo, às vezes pode existir elementos Uhum. que provocam desconforto no grupo inteiro. Ok. Um elemento, 2 elementos, podem provocar um desconforto. Uhum. E isso a mim muitas vezes era o que me fazia. Podia estar alguém inserido naquele grupo com quem eu não me sentia que havia sempre ali um espigo qualquer, algum problema,
e então metia-me na defensiva. Por isso, quando estava com outros grupos, o que é que acontecia? Soltava-me literalmente. Eras tu? Era eu mesmo, Sim. era eu próprio. E eu há bocado estava a falar isto dos grupos, e isto é engraçado, e a Inês pode confirmar isto, é que os meus amigos são os amigos da Inês também. E a Inês sentia-se muito melhor inserida nos meus grupos de amigos do que muitas vezes no grupo de amigos dela. E por isso é que todas as pessoas que eu conheço, ou grande parte delas, sei lá, 80%, a Inês conhece-os todos. E adora-os, e há muitos deles que a Inês gosta de estar com eles, e dizia-me muitas vezes, pá, preferir de férias com os teus amigos da faculdade às vezes, é pá, porque eles eram aquilo, são pessoas simples, super naturais, que não têm artifícios nenhuns, e são elas próprias todas. Então tínhamos sempre uma animação brutal, seja nas férias, seja, e agora verificou-se quando foi o nosso casamento e quando fizemos a festa de um ano, que foi, pá, as pessoas têm um feedback brutal, toda a gente a pedir, se não forem vocês, a gente nunca faz nada, nunca se junta toda a gente, só se juntamos ou em coisas más, ou em situações boas, casamentos e por aí. Mas acho que E é isso engraçado essa é o parte. auge de estarmos a envelhecer, não é? Enquanto estamos em casamento e bebê. É um bocadinho, é um bocadinho. É, Mas é curioso o que tu estás a dizer, porque aí havia os dois lados, e pegando um bocadinho aqui no que a Joana estava a dizer. Por um lado, eu, ao inferiorizar-me e ao colocar-me numa situação em que alguém que quisesse podia sobrepor para se sentir melhor, não é? Eu colocava-me nessa situação e inferiorizava-me. E o que eu senti quando cheguei, quando conheci muitos destes amigos do Bruno, e não foi só na faculdade, depois quando a malta que ele também tem do lado do trabalho é curioso. Eu acho que nós acabamos por depois irmos ligando e atrairmos um bocadinho. pessoas semelhantes. Sim, eu acho que é um bocadinho por aí. O que eu sentia era que havia um respeito e uma receptividade daquilo que eu era, independentemente das minhas inseguranças, e foi aí que eu senti uma grande diferença. Então percebi que nestas relações, eu acho que talvez tenha sido isso, obviamente isto coincidiu com a terapia, sem dúvida, não é? Mas eu acho que foi aí que eu percebi, de facto, esta importância das relações, que era aquilo que eu achava que eram as relações sólidas e que me faziam sentir, não necessariamente bem, mas que me faziam pertencer a alguma coisa, foram aquelas que eu tive que repensar, muitas largar, e outras rever, escolher se mantinha ou não, quando me deparei com pessoas completamente fora e que não me conheciam e que até me iam conhecer. É um bocadinho quase constrangedor, não é? Portanto, és a namorada do amigo, não estás a entrar no grupo porque conheceste aquelas pessoas, e percebes que elas te tratam de uma forma de respeito e de empatia e de acolhimento que não era igual àquele grupo que tu tinhas como base. E foi aí também que eu percebi este lado do Bruno, porque até ali era muito aquela desculpa do ele é tímido, ele em casa não é assim, mas ele aqui é assim. E para mim desculpava aquilo dessa forma. E depois percebi de facto que não, e quando ele teve essa capacidade de me dizer que eu não me sinto confortável neste lugar, ou não me sinto confortável com estas pessoas, e eu ter a oportunidade de respeitar. Não foi fácil, porque há bocadinho quando falavas no desconforto, teres que dizer a alguém que estás desconfortável é difícil, e depois teres que ouvir isto, para quem ouve, obviamente também é difícil, não é? E tu tens que lidar duas vezes. Se sente assim. Sim, e tens que lidar duas vezes com o desconforto, no que vais dizer e com o desconforto do outro, ou com o desconforto que o outro pode ter, não é? E é sempre duro para os dois lados. Eu tive que fazer um bocadinho esse trabalho também. Claro que não foi fácil para mim, porque eu ainda não estava numa altura em que percebesse que o desconforto vinha do meu lado, não é? Eu achava que era ele que não se sentia assim tão à vontade, e isso para mim era normal, e então chegou ali até uma altura em que, ok, não estás quando eles estiverem, está tudo certo, não é? Mas isto não era, ia para além do que era tu teres um grupo em que só estás tu e há momentos que são só teus, e depois quando estás num outro grupo podem estar os cônjuges, as namoradas, os namorados, quem for, não é? É duro às vezes perceber isso, não é? Sim, sim. Eu vivi isso ao contrário. Foi. Eu tive uma relação em que o meu namorado. Eu não sei qualificar se aquilo era mesmo, se me sabia numa competição pela atenção, mas o que eu sentia era que, imagina, com as minhas pessoas mais próximas era muito desconfortável, porque ele gerava esse desconforto. E não era esse desconforto de uma forma muito direta comigo, mas como o meu estado emocional também não me permitia ver isso com toda a clareza, mas aquilo que me doía era que isso gerava desconforto tanto nas minhas irmãs como nas minhas amigas mais próximas.
E isso era duro para mim, porque eu sabia que os momentos em que eu queria estar, não é? Porque Sim. eu sempre fui. Há aqui vários pontos, que é, eu sempre fui de me dar com muita gente, e às vezes ali com alguma dificuldade, eu acho que só parei para pensar sobre isto, ou observar isto, hum, quando comecei a trabalhar esta questão da vulnerabilidade e para tentar perceber aonde é que eu me fechei, aonde é que para mim acabou houve essa quebra na vulnerabilidade. E vem muito esta relação, que era, imagina, havia desconforto mesmo na minha casa, porque ele não se integrava com as minhas irmãs, ele não se integrava com as minhas amigas mais próximas, porque havia uma certa competição pela atenção. Uhum. E isso era muito difícil para mim, porque eu gostava dele, mas ao mesmo tempo eu sentia o quanto isso era desconfortável. E quando a relação terminou, foi quando elas tiveram a coragem de me dizer na totalidade, O que sentia. e pior, os comportamentos que tinham existido, que tinham gerado desconforto de uma forma direta, mas que eu não via, ou que eu não estava presente. Sim. E isso foi muito difícil para mim, porque eu acho que é muito difícil para uma pessoa quando tu namoras com a pessoa, né? E tu queres partilhar com aquelas pessoas esses momentos, né? Porque acho que as pessoas se interagem e tenham essa conexão, e isso não existe. É difícil, não é? Sim. Porque acaba por gerar um constrangimento. Há efetivamente sítios que tu vais perder, não é? Porque há momentos em que tu não vais estar, há situações que. Porque isso gera desconforto nas pessoas. E ao pensar sobre isto, agora principalmente na altura, na situação do cancro, e naquilo que eu repensei, ouvi aqui da minha vida, eu pensei nesta questão da vulnerabilidade, mas onde é que eu me fechei? Onde é que houve esta coisa de não conseguir ser vulnerável? Eu acho que a minha aprendizagem maior foi esta, foi perceber que muitas vezes, o facto de eu me dar com muita gente e de pertencer a muitos ciclos diferentes, eu não percebia que eu não podia ser vulnerável em todos os lados. Eu não percebia que a minha vulnerabilidade era uma coisa muito, muito, muito preciosa e que só pode ser partilhada num núcleo muito, muito, muito duro e num núcleo muito, muito, muito forte. Para que haja o respeito por essa vulnerabilidade, não é? Porque senão isso depois acaba por ser usado contra ti. É isso que às vezes eu sinto. Quando eu às vezes tenho alguma questão para pôr, eu às vezes sinto que, por ser alguém que explora tanto isso, acaba por aquilo funcionar como mas essa questão é totalmente tua. Estás a ver? Sim. Eu depois tenho dificuldade em fazer esta dissociação, que é, sou eu que estou a ser intensa, não é? Daí eu muitas vezes achar que a minha intensidade era um defeito e não uma característica minha. E agora, como eu consigo ter confiança nessa, eu sei que essa intensidade faz parte de mim, eu sei que eu gosto de explorar os assuntos até ao pormenor, eu sei que eu gosto de entender. O facto de eu conseguir só vulnerabilizar em determinados sítios traz-me essa confiança, que é aquilo que eu sinto é válido, porque a outra pessoa reconhece aquilo que eu estou a sentir e eu posso falar sobre isso. E há outros sítios onde eu não posso ser, e não há problema. Sim. Isto vai um bocadinho ao encontro daquilo que estávamos a falar em off antes de começarmos o episódio, que é, nós podemos relacionar-nos com todas as pessoas, não é? Mas aquilo que doamos a cada pessoa é diferente. Não é? Há um bocadinho de nós que é diferente, aquilo que eu me relaciono com a Inês é diferente daquilo que eu relaciono com outra pessoa. E isso não faz que a relação seja menor, Sim. não é? Faz com que eu também tenha a inteligência emocional de perceber onde é que eu posso vulnerabilizar, onde é que são os sítios em que eu posso mesmo ser eu. E aquilo que estavas a dizer é curioso porque eu agora sinto-me mais confortável em ambientes também, consigo dar essa distinção do ambiente, que é onde tu podes estar mesmo sem pressão, não é? E não tens que estar a pensar se isto vai ser pensado, se isto vai ser discutido, e eu também E que resposta é que vais ter que dar, não é? e A determinadas privilegio situações. principalmente nas alturas em que estás mais cansada, que se tiveres que pensar o que é que eu vou fazer, vou escolher um sítio onde eu possa estar, não é? Exato. Não é? Eu, como acontecia muitas vezes, e era sempre eu dizer à Inês, pá, não vou. Percebo. E a Inês, Mas eu não dizia, tinha e a muitas Inês vezes coragem de ficava dizer que não. muito chateada comigo, tínhamos grandes discussões, Sim, ao início. e não sei o quê, e não queres ir porquê, e eu, pá, Inês, não quero ir. E só com o passar do tempo, e principalmente coincide quando a Inês começa a terapia, que começa a perceber o porquê. Mas sabes que antes, como nós somos inseguras, nós não conseguimos ver isso. Porque, Pois. na verdade, a nossa realidade estava dependente daquela validação. Uhum. E é nessa altura, por isso é que eu acho que há ali um pré e um pós, que esse pós, por isso é que eu disse, trouxe muitos benefícios à nossa relação, porque a Inês começou a perceber e começou-me a dizer, agora percebo o que é que tu estavas a passar, percebo. E há outras coisas que depois foram acontecendo, e ela dizia-me muitas vezes,
eu nunca mais te vou pôr em situações que te causem desconforto, que tu, se não queres ir, pá, não vais. E depois eu às vezes estava inserido nesses grupos e a Inês tinha sempre aquela coisa de puxar para mim, fazer piadas, eu olhava para ela com uma cara de pá, não me faças isso. Isso é que não me faças. Exato. E ela saía lá, achas bem, já viste a cara que tu estavas? Inês, porque é pior. Eu não não me estou a conseguia sentir fazer essa confortável, leitura. eu não É consigo, normal. eu não me sinto Não estavas confortável, no tu mesmo vês que eu espaço não que ele. estou e estás a puxar por mim. Tipo, estás-me a dar assim sabes- gasolina para Aham. tentar. Sim, porque eu, no fundo, E queria eu não mostrar às quero. pessoas aquilo que eu conhecia dele fora dali, não é? Exatamente. E eu acho que quando nós crescemos e nos validamos num ambiente que é mais tóxico, não é? Tóxico no sentido que ou não estás a ser validado, ou não estás a Sim, sim, ouvir, sim. ou na verdade a nossa forma de nos colocar sempre numa posição de inferioridade Sim, sim, sem faz com que dúvida. outras pessoas que não tenham esse limite também não o façam com essa intenção, mas que não têm a percepção de que estão a explorar a tua vulnerabilidade. Sim. E isso para nós, e eu sei que nós, por conversa que já tivemos, percebemos que às vezes fazíamos isso, nós próprios usávamos as nossas fragilidades como piada para que fôssemos as primeiras a falar nisso e os outros sentissem que isso estava um bocado descuidado pela piada. Exato. Na verdade isso era... Mas não sei, na verdade não sei se tu sentias, mas eu sofri imenso na mesma. Claro. Eu tinha pensado, tipo, mas eu não faria isso. A das piores coisas que tinha, e eu dizia à Inês, havia ambientes que eu não gostava de estar por coisas que faziam à Inês. Mas é Que eu nós não via, temos essa leitura. imagina, Sim, eu sim, via de sim. fora e dizia, como é que é possível? As pessoas estão-te a atacar e tu estás ali. E amanhã estás lá outra vez. E ligam-te e vais lá tu a correr. Mas é que nós não vemos E isso queres dessa ir, e forma. queres estar em todo o lado. E as pessoas chegam lá e até, entre aspas, tratavam-na mal. E situações que eu dizia à Inês, essas pessoas para mim esquece coisas inacreditáveis que lhe fizeram. E ela no dia a seguir com um sorriso e eu, olha, estás a gozar, estás a brincar comigo, só pode. E eu pensava mesmo, não pode ser. E depois, com o passar do tempo, com a terapia, a Inês muitas vezes chegava à casa e dizia-me assim, tu tinhas razão. E eu ficava todo contente, olha, pronto, ainda bem que tinha razão, mas só que eu dizia muitas vezes, Mas é que não é criou por... espaço para poderem conversar É que sobre o isso. desconforto que eu sinto é porque estão ali pessoas que te fizeram mal. E isso para mim é a pior coisa que pode acontecer. Mas tu É vês a tratarem situação de fora, é diferente. Não é? Sim, Tens tenho, obviamente, a minha vivência é diferente. Eu estou de fora, sou uma pessoa nova que apareceu na vida da Inês, não é? E isso era, e claro, obviamente eu conseguia fazer uma análise diferente da Inês, estava inserida naqueles contextos todos os dias. Desde sempre. Pronto, exatamente. Eu acho que Exatamente. desde sempre acho que E há aí um lado também é de respeito, não é? Que é, às tantas foi necessário perceberes que ela mantém isto, não é? Ela que era eu, não é? Mantém isto, eu já disse aquilo que tinha a dizer, portanto, eu já fiz a minha análise, já lhe dei a minha opinião, agora vou ter que deixar um bocado aquilo que ela. Vou ter um bocadinho com a cabeça, não é? E seguir em frente e vamos lá ver. Sabendo que serias tu a amparar um bocado isso também, porque depois quando dói é para casa que nós vamos chorar, não é? E eu acho que isso também ajudou a que houvesse forma de comparação, ou seja, que houvesse forma de, independentemente daquilo que eu vivia e dizer, este grupo é aquele grupo onde eu quero estar e eu não me sinto bem, mas eu não sei que não me sinto bem ainda, e portanto vou-me manter aqui porque eu acho que tenho que me manter aqui, eu tenho que pertencer, não é? Neste lugar, porque porque eu pertenço a este grupo, de alguma forma, não é? O facto de haver outro lado e outro grupo que recebeu, que teve uma forma muito empática de lidar comigo e de me conhecer e de me ajudar também e de partilhar coisas comigo, fez com que eu pudesse comparar, havia sempre uma forma de comparação e foi nessa comparação, independentemente disto estar obviamente aliado à terapia, foi nestas relações que eu fui vivendo e fui percebendo, espera, eu aqui não me sinto constrangida, aqui ninguém tentou competir comigo, aqui ninguém tentou medir nada para me dizer que eu sou melhor ou que eu sou pior, normalmente que eu sou pior, e foi nesse lado dessa relação de empatia que eu comecei a perceber que as outras relações que tinha não eram iguais, eu não me sentia da mesma forma e é aí que depois aquilo que tu ias dizendo acabou por começar a fazer sentido e claro, depois de uma forma mais efetiva e de um processo mais intencional da minha parte de ter que tomar decisões e ter que mudar e ter que sair de alguns grupos e de algum tipo de relações, acabou por surtir efeito e ter eu nunca mais me esqueço e espero não me esquecer nunca de quando nós entramos os dois no casamento, entramos
no sítio onde nos íamos casar, porque não era um altar, era uma pérgola, não interessa, e as pessoas estão todas vestidas de forma casual, de ténis, e houve pessoas mais da família que perguntaram se aquilo era uma coisa mais... que foi a primeira vez que eu lidei com aquilo, nunca tinha pensado nisso, se era uma coisa mais fina, se era uma coisa mais formal, se como é que era. E nós, quer dizer, pelo amor de Deus, nós vamos de ténis, portanto, a partir daí tirem vocês as vossas conclusões. Os nossos amigos não nos perguntaram nada, e quando nós entramos e os vemos todos ali quase a fazer moldura, e todos estão de uma forma super casual, de ténis, da forma como se sentiam bem, coisa do género, nós estamos no sítio certo. E quando tu vês, e nós vimos isso no casamento e depois vimos mais tarde, cada vez que nos juntamos e que nós éramos, no fundo, a razão para nos juntarmos, conseguimos juntar uma série de grupos de amigos diferentes que se enturmam completamente no sítio onde estão, que mesmo pessoas novas que entram se sentem bem e falam sobre isso, e é como se aquilo fosse um grupo gigante que veio do mesmo lado e veio de sítios completamente diferentes. Quando tu percebes, então isto está tudo certo, é mesmo neste meio que eu quero estar, e pelo menos a mim isso aconteceu-me, é aqui que eu quero estar, é com estas pessoas, e longe daqueles ideais de sempre todos juntos, ou todos os dias, ou falar, não, longe disso, vivemos as nossas vidas. E não é só isso, eu acho que isso é muito importante o que estás a dizer, porque mesmo em núcleos, mesmo em pequenos grupos, ou mesmo em grandes grupos, há espaço para duas coisas que eu acho muito importantes, que é relações que se vivem na individualidade. Sim. E relações que se vivem no coletivo. Sim. Que é a tal história de que cada um tem um bocadinho de nós diferentes. Exatamente, vai dando, e podes ir beber disso, e depois em núcleo podes ir beber outras coisas. E eu acho que essa multifatoriedade das relações é aquilo que para mim mais me emociona. É eu saber que eu hoje estou num trio, amanhã consigo ir beber café só com uma, ou no outro dia conversar só com a outra, porque eu vou buscar efetivamente a cada pessoa coisas diferentes. Mas isso foi uma aprendizagem que eu tive que fazer, porque eu era muito... Eu sentia que estava a dar facadas nos outros. Sim, era quase uma traição, e sentia-me traída se os outros o fizessem. Portanto, já havia pessoas nos grupos que faziam isso de uma forma natural, porque para eles aquilo era natural, e eu pensava, como assim? Foram sair e não me disseram? Foram sair e não disseram às duas, às outras três do grupo? Isso não faz sentido nenhum. Eu também tive que fazer esse... Em relações de amizade não sentia, mas sentia com os meus irmãos. Às vezes sentia tipo, mas foram as duas e não me disseram nada. Tipo, eu também gostava de lá ter ido, ou eu também gostava de lá ter estado. Mas eu normalmente digo-lhes isso. Não tenho sim. Pronto, é uma relação um bocadinho diferente, mas também é uma relação um bocadinho diferente. Não, eu não era capaz de dizer, mas sentia mal. Embora as pessoas, por exemplo, quando me convidassem e eu não fosse, respeitassem que eu não quisesse ir, mas quando iam, ou por qualquer, sei lá, não há razão nenhuma em especial, as pessoas queriam só estar aquelas duas, aquelas três pessoas, e eu não era chamada, e depois até partilhavam, e até queriam partilhar isso, e aquilo para mim, e isto num grupo em que efetivamente eu colocava-me nessa posição inferior, não é? Portanto, eu precisava daquela validação, e depois quando as pessoas iam para outro, estavam sem mim, eu sentia o que é que eu não fiz para merecer ou não merecer estar ali, não é? A Inês tinha outro problema também na altura, que era, tinha que ir a todo lado. Tinha que fazer o Rally Festas, tinha que começar, nós começamos no Rally Tascas, mas ela agora fazer o Rally Festas. Claro, que era, a pessoa está insegura, tem medo de ser esquecida. Tinha que ir a todo lado. E dizer, mas tu não tens que ser assim, não vais ser bombeira por aparecer em todo lado, mas tinha que estar, tem que ir. E às vezes, imagina, nós às vezes íamos a um sítio meia hora, depois íamos a outro, tinha não sei o quê, depois... E eu, durante um período da nossa relação, eu por acaso houve muitas vezes que não podia mesmo estar porque trabalhava, só trabalhava ao fim de semana, então normalmente é quando as pessoas combinavam tudo, e muitas vezes até faziam algumas alterações para eu poder estar presente, mas muitas vezes eu não queria estar. E a Inês tinha, quando eu depois desbloqueei essa parte de não trabalhar ao fim de semana, era sempre que havia qualquer coisa, lá estava, não sei o que, vai vir isto, nós tínhamos ela tinha uma agenda que eu olhava, mas como é que é possível? Como é que é possível não separar? Era porque era depois o trabalho, depois não sei o quê, e as colegas do trabalho vão fazer um jantar, depois naquele dia havia um aniversário de alguém, depois de manhã... Não conseguia era uma coisa. Ela não conseguia dizer, não, hoje em dia tem essa capacidade. Hoje em dia agarra e diz, só vou fazer aquilo quero fazer, hoje quero ficar em casa a descansar, vou fazer e já faço uma coisa que não fazia, que é, vai haver isto, queres ir?
Porque Exatamente. quando é para irem, não é? Porque há Uhum. uns que é mesmo só para irmos aquele grupo e o Bruno tem exatamente a mesma coisa. E isso para nós sempre foi pacífico, não é ser um grupo ou outro. Mas quando é um evento em que vão outros maridos, namorados de amigas, e eu penso, ok, é um espaço onde ele pode ir, antigamente era já organizei, já vi o teu horário, já fiz, vamos. E ali também ficas ali numa posição um bocadinho mais ingrata, não é? Para dizer que não. Exato. Agora já sou capaz de dizer, olha, vai haver, queres vir? E de aceitar se ele disser não. Não quero ir. E por acaso Eu há acho uma que coisa, isso há um detalhe aqui engraçado que é muitas das vezes, quando nós vamos, a Inês faz-lhe confusão, porque depois nós vimos a fazer, a cuscar um com o outro quando voltamos dos sítios, hum, é o que é que vai ser. que ela às vezes faz-me confusão, por exemplo, a ver, não se levar a namorada, alguém não levar a namorada, alguém não levar o namorado, e aparecem sempre sozinhos, sempre. Mesmo tendo já uma relação, não aparecem. E a Inês faz isso muita confusão, dizer como é que é possível? Tu convidas, é para levar os cônjuges, ou os apêndices, de repente há sempre alguém que nunca leva, nunca. Mas isso também tem a ver com o meu Isso, conceito Mas às vezes mas familiar. é importante explorar a individualidade, não é? Sim, é mais quando há casos em que nunca vão, ou seja, é como se. E do género, não vão não é porque a pessoa que lá está não queira, é porque o outro não quer ir. Pronto, é uma escolha. Mas isso tem a ver com um conceito meu, não é? Que é da minha mãe, que para todo lado onde o meu pai tinha que ir, eles iam os dois. Portanto, a minha mãe sempre fez muita confusão. Se tinham que ir a um evento qualquer, há pessoas que iam e não ia o marido porque quis ficar em casa ou ao contrário, não ia a mulher. E isto é um conceito que eu criei para mim e que para mim faz sentido. Não é que esta questão do criticar, mas faz um bocado de confusão tendo em conta aquilo que é o meu conceito. E sim, mas é mais aí, é mais o de nunca estar. Como é que alguém partilha? Porque às tantas partilha uma entramos aqui na. vida. Partilhas Isto também é uma um vida assunto que com pode ser alguém. é interessante, que é, às Mas é tantas, importante explorar a individualidade. A tua individualidade na relação, não é? Tipo, haver momentos para partilhar em conjunto e momentos para partilhar sem ser. mas naquele grupo só há momentos sem ser. É só Não é individualidade. estranho? É estranho. Imagina, estamos. Não Pois sei, é não isso. consigo. A Não Inês, estou eu e a a... Inês estarmos Sim. juntos, eu e a Inês estarmos juntos há Eu não 14 consigo. anos quase, não é? Eu nunca ter ido a E eventos daquele a grupo. única vez que eu tive presente foi as fotografias que ela gosta. É estranho, é estranho. Mesmo se calhar até as pessoas iam achar estranho. Se calhar é uma relação. Não Deve ser sei, uma não... relação fria e distante entre os dois. Achas? Eu acho que pode ter a Não ver com o sei. contexto. Não... Imagina que é o dia de soltura daquela semana e daquela pessoa. Imagina que depende da dinâmica que a pessoa cria. Não sei, Sim, não da sei, forma não... como. A mim faz um bocadinho de confusão, sim. Não o nunca nem o sempre, não é? Mas Sim. haver momentos em que há espaço para irem e vão. Eu acho que isso pode ser. Pode ser acho que de alguma maneira. Ou seja, qual é que é o limite, não é? Quando é que tu estás Isso a aí não tem muito a querer ver com a partilhar. individualidade. Pois é isso. E é o tipo de relação que as pessoas têm. Qual é que, quando é que, qual é que é a linha que separa o tu não estás porque estás a respeitar a individualidade, Uhum. não é? Ou tu não estás a ir porque não estás a participar naquilo que é o mundo da outra pessoa. Sim. E é aí que eu acho que, para mim, há ali determinadas. Não tem a ver com o número de vezes, mas há uma série de comportamentos que vão acontecendo e decisões que vão sendo tomadas que eu penso, já está aqui no limiar do estou-me a borrifar para esse lado e não quero aparecer. Mas sim, mas tenho plena consciência que tem a ver com um conceito que não é igual para toda a gente. Portanto, para mim faz-me sentido assim e acho que devo acompanhar e devo estar, e desde que seja para. Também tive que fazer esse processo de eu não preciso estar em tudo Uhum. e também há um espaço que eu tenho que dar, e esse espaço depois também vai da segurança que eu tenho e da confiança que eu tenho, neste caso do Bruno, não é? E claramente que foi uma relação direta entre a minha autoconfiança e a confiança depois que eu tenho no Bruno e a forma como lido com o facto de ele ter outros grupos e ter outras coisas em que eu não estou nem vou estar. Mas é ali algo que ainda que me faz alguma confusão, enfim, inevitavelmente tem a ver com os conceitos que eu tenho, assumidos e. Agora, pegando aqui na frase que tu trouxeste, nisto das relações são o fator mais importante da nossa vida, eu nos últimos 3 anos acho que perdi mais pessoas do que na minha vida toda. E isto tem-me trazido aqui um bocado esta perspectiva. E a perspectiva de entrar mais com isto, do privilégio do momento, né? Do privilégio da partilha. Então, mesmo nesta altura de Natal, eu tentei entrar aqui por um lado mais de oferecer momentos que tu possas depois partilhar. Tipo, os miúdos, é uma coisa que eu valorizo, mas eu acho que
E isto pegando um bocado aqui naquilo que estávamos a falar, não é? Pelo menos um dos meus objetivos este ano é isto de investir mais tempo na individualidade das minhas relações, tipo, explorar com intencionalidade a conexão que tenho com a pessoa e isto de deixar esta intenção de partilhar momentos. Hum, tudo bem que às vezes aqueles momentos da semana, ainda esta semana, tipo, a gente com as minhas amigas, já na outra semana tínhamos combinado e depois meteu-se um monte de coisas, mas é mais difícil encaixar estes momentos na dinâmica da minha semana, porque eu fico cansada com muito mais depressa do que eu ficava antes, e tentar, tipo, marcar, mesmo que seja mais passados, mas que aquele momento seja de partilha, aquela coisa do, ao passarmos um fim de semana, ou estarmos juntos, para que sejam mesmo aqueles momentos, não aquela Sim. coisa só de ir jantar. E isso para mim, eu acho que estas perdas, ainda para mais significantes aqui deste fim de ano, acho que me colocou mais em contacto com isto, que é do todos os dias privilegiar esse momento. E por acaso isto tem andado aqui a ruminar dentro de mim. Estas últimas 3 semanas de trabalho têm sido muito intensas e eu sinto que não tenho estado a dar atenção a isto. E como tinha escrito enquanto uma das minhas intenções, tenho sentido agora aqui um bocado este pesar. Não sei se vocês também fazem isto das intenções ou de... Mas penso muito nesta coisa da partilha dos momentos. E acho efetivamente que as relações são o fato mais importante. Isto leva-me... Saudável e não saudável. Sim, Depende, sim. depende. E isto leva-me imediatamente para aquela questão do entre os objetos e agora também tem corrido um bocadinho em vídeos em que falam sobre os momentos é que são, mas em relação aos miúdos, os momentos é que são importantes. Até há uns tempos vi era um vídeo em que um pai perguntava: lembras-te do presente que te demos quando fizeste não sei quantos anos, lembras-te não sei o quê, o miúdo não se lembrava, mas depois lembrava-se de momentos que tinha vivido com eles. E eu acho que quando disseste que era esta frase que querias trazer, eu remeti logo para isso, que é, efetivamente, nós estamos muito preocupados. E, mais uma vez, eu não sou nada fundamentalista, portanto não vou dizer, as coisas não são importantes, eu não quero nada ter um iPhone novo, eu não quero nada... Não é isso, não tem nada a ver com isso, mas acho que cada vez mais nós precisamos de nos lembrar que, mais do que aquilo que damos enquanto objeto, enquanto coisa, não é? Vou dizer assim, o que importa é depois como é que nós nos vamos relacionar e como é que nós vamos interagir com isso, ou de que forma é que isso vai estar como prioridade na nossa vida, porque de facto se nós nos lembrarmos, e ainda para mais tu começaste este episódio a dizer e a relatar uma série de momentos que tu viveste comigo, não é? Não necessariamente a casa que também comprámos há 2 ou 3 anos atrás. Aquilo é uma coisa e era uma coisa, um objetivo que foi nosso, mas o mais importante daquilo que nós levamos foram momentos que nós vivemos um com o outro e com outros. E esta frase remete-me imediatamente para isso, que de facto nós estamos tão focados às vezes em proporcionar que nos esquecemos que há coisas que nós podemos proporcionar que são momentos e que podem ser vividos ou connosco ou com outros. E por acaso há uns tempos, mesmo agora em relação a presentes de Natal, nós temos feito um bocadinho isso mais com a malta mais velha da nossa família. Exatamente. De dar, e os meus primos também o fizeram, de dar bilhetes para espetáculos. Sim, é isso mesmo. Em vez de Em vez de bens materiais. Concertos. E porquê? Porque eu acho que, ao fim e ao cabo, uma das coisas mais importantes da vida é nós sermos felizes e realizados, não é? Isso acho que são verdades lá para Alice e não há volta a dar. Mas nós temos que construir essa felicidade. E essa felicidade normalmente é construída com momentos positivos, momentos bons. E se não tivermos ninguém para partilhar, qual é que é a piada? Não tem piada nenhuma. Não tem piada partilhar um momento de coisas que nos aconteceram no dia a dia. Não tem piada. Se não chegarmos a casa e não, por exemplo, a Inês quando vem mais chateada e eu estou sempre com uma energia, que aquilo é uma coisa por demais, e estou sempre muito elétrico e a Inês chega, hoje não te ponhas com coisas que eu estou, hoje estou num dia não. E aquilo passado um bocado ali, manda ali 2 ou 3 larachas, lá ela começa-se a rir e conseguimos desbloquear aquele momento de negatividade que ela trazia, provavelmente de alguma coisa no trabalho que aconteceu, para algo positivo, pelo menos durante aquele momento, até nos deitarmos, neste caso, e começar outro dia, levar algo de positivo. E é engraçado porque a primeira vez que a Inês voou, por exemplo, num voo comercial, foi comigo. E é um momento que ela vai guardar de certeza absoluta na memória, que foi esse momento. Há pouco tempo fizemos um voo de balão. Fomos os dois. É um momento que também vamos os dois levar. Porquê? Porque aquilo aconteceu. Nós
tivemos os dois a desfrutar daquilo, do momento, e vamos levar isso para a vida. O primeiro cão que tivemos, que foi a Martina, quando fomos adotá-la, a mesma coisa, é aquele momento que vamos levar de todos os anos que ela teve connosco, e vai ainda muito mais anos connosco. O Camões, a mesma coisa, quando fomos pescar pequenino, uma coisinha, aquilo, a contar as histórias que a Inês queria já pôr o cão não sei onde, e que o cão não nos deixava dormir. Mas isso também faz parte, não é? Exato. Mas mais uma vez, foi um momento que ela hoje em dia pede desculpa ao cão, chega lá, Camões, desculpa, eu gosto muito de ti, não sei, mas são estas pequenas coisas que vão acontecendo, e que, por exemplo, ainda há pouco tempo oferecemos uma coisa ao nosso sobrinho, que ele fez anos agora no início do mês. O miúdo ficou com uma alegria enorme, andava todo contente e se for preciso dormir com a camisola que nós lhe oferecemos. Isso, lá está, o que é que... Não era. Não, por acaso não era. Desta vez, Por acaso não foi. ele pediu camisolas de clubes, como também. o teu sobrinho, tal e qual, sim. Só que aqui o tio expert lá... porque a partir das pessoas vão comprar de clubes, não é? Onde os jogadores estão. E como havia o jogador que ele gosta mais do Sporting, era da Suécia, vimos a camisola da seleção e comprámos e pusemos o nome do jogador. E claro que a probabilidade de alguém fazer aquilo é menor, porque eu próprio não o faria se o Bruno não se lembrasse disso, não é? E de facto não tem a ver com o objeto em si. Não, aquilo... o incrível é o pensarmos nisso tudo. Para mim dá muita gozo essa parte. Não é? E o momento em que... olha, isto agora fez-me lembrar de outra coisa, que é, tirando um bocado, e nós já falámos aqui várias vezes da comida ter este impacto, não é? De ser... de trazer emoção e de trazer aqui uma série de coisas de conforto. Mas para mim, o ato de receber alguém em casa e ter todo o espaço já preparado, que apesar de ser mais dali da competência do Bruno, ter o espaço todo preparado para as pessoas virem e de ter uma mesa farta, não necessariamente em quantidade, mas em coisas que as pessoas gostam, é algo que são momentos que eu nunca mais me esqueço de um amigo nosso que tem a possibilidade nosso Pedro, tem a possibilidade de ter muita coisa na vida dele e ele está a comer no Rissol do Continente e diz, eu nunca comi um Rissol tão bom na minha vida. Ai, Jesus. E ele diz, eu nunca comi um Rissol tão bom na minha vida. E estas coisas, eu nunca mais me vou esquecer disto. Estes momentos de estamos naquela... A humildade que está naquele gesto, não é? E de nós percebermos que tudo aquilo que fizemos para receber aquelas pessoas que são nossas, que são do nosso núcleo, que são pessoas que nós gostamos, de depois ter este resultado. E, portanto, não é o ato de vou ter a melhor comida, vou ter o camarão XPTO. Não é isso. É ter aquilo que nós gostamos e que achamos que os outros gostam, e nós fazemos um bocadinho isso. E ter as coisas de maneira que nos orgulhemos, não é? E que façam os outros sentir bem. E depois viver aquele momento. E esse que estás a dizer do Simão foi isso. O miúdo imediatamente vestiu a t-shirt e nem foi o ato dele receber e que gira a t-shirt. Não, ele mexeu na t-shirt, depois olhava, ele ficou surpreendido com aquilo e depois foi o ato de tudo o que estava envolvido. E era só uma pequenina de uma t-shirt. E eu acho que... Os meus sobrinhos choram mesmo. Quando era mesmo aquilo que a minha sobrinha recebeu pela primeira vez a camisola do Sporting, a Constância, até porque ela inicialmente era do Benfica e agora é do Sporting. Pronto, fez uma escolha muito certa para a vida dela. Sim, exatamente. E nós fizemos questão de oferecer a camisola. Foi a primeira camisola que teve do Sporting. Chorou quando recebeu. E eu acho muito incrível isso. Mas é engraçado porque lá está, mais uma vez, voltamos sempre aos momentos, é aquelas coisas que nos marcam, seja de forma negativa, na passagem de ano estava. E ou de forma positiva. Em casa dos amigos meus lá em baixo, no meio do campo, para mim, quando número, minha Loureira a César, dia todo, estás a ver? Sim. Top. Aprendi a jogar snooker, nunca tinha jogado snooker na vida. Sim. Rasgaste o pano? Não. É uma sorte. É uma sorte. Portanto, também nunca rasguei. Nunca tinha aprendido. Também nunca rasguei. Mas os primeiros é sempre aquele, tipo, parece que estão a jogar ao coice. Não, eu vou devagar. Não, eu ainda nem consegui perceber muito bem qual é que é o meu jeito, mas eu aprendi. A Inês uma vez teve a ver com o meu pai snooker, eu estava a ver snooker com um mundial qualquer, que era o Sullivan, que era o Sullivan. Agora estávamos a ver era o Shelby. O Shelby também é um dos melhores do mundo. E aquilo é tudo, o snooker normalmente, do que dizem, quem percebe, é uma questão de trigonometria. Trigonometria. Sim, pois. Sim, mas aquilo mas é tem trigonometria. estudado, não é? Os ângulos e não sei o quê, exatamente. Bate aqui, bate ali. O que é altamente complexo para mim. Eu era a para única mim. pessoa que não sabia jogar.
Eu continuo sem saber jogar. Eu também. mas, Mas E só uma pergunta, alguém levou uma coluna? Sim. É que no outro dia estava a ver um vídeo de um Nós temos rapaz que é sempre sempre música, alguém que verdade. leva uma coluna. Exatamente. Há sempre o que leva a coluna, e depois... Mas E o que ele... vamos ver os jogos. Eu depois posso mandar esse vídeo e aquilo é engraçado porquê? Porque é o que ele diz. Ele só quer conversar, rir, estar à vontade. Yeah. E há sempre alguém que vai dizer, vamos buscar Catan. Como é que ele se chama? Já não... Monopólio, João... eu não sei. João? Tiago? Tiago, acho que é Tiago qualquer Tiago coisa. qualquer coisa. Acho Não me que- lembro. Mas é muito E ele diz giro. que há sempre um que leva a coluna. E depois há a coluna para vários momentos. É uma pequenina, para estar aqui só ambiente. Depois é o que leva mesmo para a parte, aquela coluna com 2 metros. E depois há o outro que leva Mas a música faz sempre falta. uma coluna que é para a Eu cozinha. também acho, eu Para sou a cozinha. time coluna. Eu sou time coluna, Eu eu também. levo sempre. Ou se vamos de férias, ai, não trouxe a coluna, quem é que vem aí? Por acaso Pede. temos uma história dá para estar a engraçada conversar. com uma coluna que pensávamos que tinham roubado uma coluna. Não, mas nós tínhamos perdido, efetivamente. Perdemos a coluna porque já antes tinha acontecido perdermos uns fones e pronto, e foi o que foi. E naquela altura desapareceu-nos a coluna e pensámos, epá, já perdemos a coluna também. E eu disse, epá, não, que eu acho que nós levámos a coluna para tínhamos ido Casa dos numa amigos. casa de uns amigos e eles iam pôr uns vídeos e umas coisas a dar e precisavam de uma coluna para o som. Eu tenho quase a certeza que a coluna está assim, dia da festa do primeiro ano de casamento. Estava lá com ele. Aparece a Entrego a coluna. coluna. Está aqui, Ah, epá, tá bem, tenho mais agora. para vos dar e tal, e não sei o que assim, não disse, Inês. A coluna estava lá. E tivemos coluna nesse dia, E tivemos porque coluna, a casa mas tinha tínhamos coluna. uma coluna grande, de som, era eu a pôr, mas depois a malta ligava-me, então começava a dar o... Era toda a gente a ouvir a conversa que eu estava a dizer, porquê? Porque as coordenadas que nós estávamos a dar era para a casa de trás, então toda a gente estava a ir para a casa do vizinho em vez de ir para a casa que nós E tínhamos temos reservado. um amigo perito em música, portanto, Exatamente. garante sempre que... E os que não são peritos levam coluna. Levam. Ele ouve o nosso podcast. Não sei. Então, Capitão. olha, dá-nos lá o Capitão feedback Moura. dá-nos lá o feedback dos microfones, por favor. Tenho que lhe chatear a cabeça, Ó capitão. Por favor. Mas sim, Então. mas isso no final do dia é isso. As relações são sempre aquilo que nos vão safar. Eu também acho. E os momentos que... Aquela maneira de terminar. É. E os momentos que tu partilhaste com as pessoas, não é? Efetivamente partilhaste, não é? É aquela coisinha que tu, quando fechas os olhos ou tu pensas naquela pessoa, tu te lembras. Eu acho que isso é que é a magia das relações. E eu ainda há uns tempos falava e falo muitas vezes com um amigo meu que está lá fora e ele lembra-se das histórias que nós tínhamos quando saíamos à noite e é sempre as mesmas histórias, são sempre momentos que passámos e aquilo é de risada. Hoje em dia eu penso que O meu grupo, há coisas do diabo, nem sei como é que chegava às vezes a casa, mas há coisas do diabo. o meu grupo de Alcácer às vezes até é chato quando são pessoas que não nos conhecem, porque nós passamos o tempo todo a relembrar as histórias que vivemos todos juntos. E às vezes até é chato ou incomodativo para a namorada de algum que vá... Porque está sempre a levar com as mesmas conversas. Sim. Que na verdade são repetitivas, é tipo, não imagino quando tivermos todos Alzheimer, mas estamos sempre naquilo, porque é mesmo muito agir, porque como nos conhecemos desde a pré-escola, Uhum. então a Exato, quantidade de são- histórias são gigantes, e somos aquele tipo de grupo de amigos bully, não é? Há sempre um que naquele momento vai ser ostracizado, Sim. aquilo vai rodando sempre. Há Mas- sempre um, tem que haver sempre Sim, há aquele, tem que haver aquele que sempre te leva com alguma coisa, tem Mas que é- acontecer sempre alguma coisa. É muito engraçado porque passem os anos que passarem, as conversas as histórias são sempre... E são muito boas, é muito bom poder... Mas é dizer curioso de facto pensar nisso, não é? Que nós é uma coisa que acaba por ser tão natural que quando depois escrevemos ou lemos isto, não é? Que são efetivamente o fator mais importante da nossa vida, depois conseguimos encontrar uma série de exemplos em que de facto nós demos valor a isso. Quando nos juntamos todos e de repente, e aquilo que tu estás a dizer, nós identificamos também, não é? Claro. Estamos todos juntos e lembra-te não sei o quê, e quando foi não sei o que mais, mas há sempre uma peripécia, há sempre... e de facto isso acontece de uma forma muito natural e é de facto o mais importante que nós temos e às vezes é preciso nós lermos para pararmos e ponderar, de facto era isto é importante, mas eu aparentemente não dei valor ou não, que é comum ou porque está próximo ou porque damos por garantido, mas é aquilo que depois nos faz mexer e nos faz estar à mesa e nos faz juntar, são depois esses momentos também que depois nos faz recordar e falar sobre coisas. Sim. Então, muito obrigada por teres aceito o nosso convite e teres sido o nosso primeiro especialista do nada. Obrigada. Obrigado. Bem-vindo Sou um belo especialista. Um belo especialista. É que fala-se aqui de nada. Tudo. E queria só terminar com uma coisa. Dizer isto é uma verdade.
E as pessoas agora que só viram isto até agora, este momento então vai ficar mesmo marcado e vai ser uma frase que vão ficar para sempre, que é... Nunca mudei. Não, a questão é esta, é que uma boa história nunca começa com uma vez comi uma salada. E é assim que fechamos o nosso episódio. Obrigada. Vou escrever isso. Obrigada, sim. Temos que escrever. Temos que Vai ser o título do teu episódio. Dá um belo nome de episódio. Não dá. Obrigada. Então, sigam-nos nas redes sociais. No Instagram, Spotify, ativar o sininho, no YouTube, subscrever o canal e pôr like e comentar os nossos episódios. Se sentirem que podem ser um especialista do nada, então aguardamos pelas vossas mensagens. Exatamente, digam-nos para poderem vir até ao nosso sofá, não é? Conhecer as nossas instalações. Exatamente. Nosso estúdio. De gravação. Incrível. Está ali um adereço de um programa que eu gosto bastante. É verdade, que é o Irritações. Podia vir aqui com umas quantas, mas não vai. Olha, uma boa rubrica. É verdade. Boa ideia. Next stage, sempre. Muito obrigada. E então, digam-nos. Se isto pode ou não pode. Ser terapia. Beijinhos. Até já. Muito boa ideia essa cena das irritações.